Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Sequência que temos feito aí, nesses últimos meses. Estamos no capítulo 8. E a semana passada nós lemos no capítulo 8, do verso 1 até o verso 10 do capítulo 9. Então hoje nós vamos continuar a leitura do verso 11 do capítulo 9 até o verso 28, ou seja, o final do capítulo 9. Então, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, nós iniciaremos a leitura a partir do verso 11. Acompanhe a leitura que farei, diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois Ele mesmo, ou por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo,
tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus de amor, nós te damos graças pela tua palavra, o ensinamento que ela nos traz, pela conexão perfeita, ó Deus, de todo o propósito da revelação, apontando para Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote esse superior, segundo a ordem de Melquisedeque, que nos garante, ó Deus, a remissão dos nossos pecados e a redenção eterna. Obrigado porque na cruz Jesus Cristo pagou um alto preço e quitou a nossa dívida, inclusive envergonhando os nossos acusadores. Obrigado porque ele foi moído e em nosso lugar sofreu as dores que deveriam ter sido nossas. Obrigado por essa obra maravilhosa, definitiva, perpétua, que nos garante a libertação, ó Deus, do pecado, o livramento da condenação do pecado, mesmo que este ainda, ó Deus, esteja sobre nós. E obrigado por essa certeza que nos garante a plena convicção de que por conta do sangue de Cristo, nós temos esse acesso ao teu trono. Fale conosco nessa noite, nos abençoe. Que teu Santo Espírito nos edifique e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e irmãs e para a glória eterna do teu santo e bendito nome. E que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Chama a sua atenção para nós relembrarmos, um pouquinho daquilo que nós já tratamos até agora, em especial aqui no capítulo 8, que começa a falar dos feitos, das realizações de Cristo. Mas desde o capítulo 1, nós já vimos então que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E sendo Jesus Cristo o nosso sumo sacerdote, que segundo Hebreus é um sacerdote eterno, missionário, porque ele vem ao nosso favor, superior ao sacerdócio de Levi, ou sacerdócio levítico, e perfeito, uma vez que aquele era imperfeito. O que será que de fato ele fez por nós? O sacerdócio levítico, de tempos em tempos, entrava no tabernáculo e ali oferecia sacrifício para a remissão do nosso pecado. Isso tinha que ser repetido várias e várias vezes. E o que será que Jesus, como sumo sacerdote, que faz dele esse sacerdote eterno, perfeito, superior, o que será que ele fez por nós? E mais, como que ele realizou a obra de sumo sacerdote, uma vez que ele não era da tribo de Levi e não podia adentrar ao templo, não podia adentrar ao Santo dos Santos, do templo terreno? Como que ele realizou isso? E o que isso trouxe de benefício para nós e com que finalidade? Se ele nos traz algum benefício, isso deve nos conduzir a algo. Qual a finalidade dos benefícios recebidos em Cristo? Essas são algumas questões, irmãos, que o autor aos Hebreus nos responde aqui no capítulo 8 e no capítulo 9. E nós, já desde o capítulo 1, fomos sendo instruídos pela palavra para entender hoje o peso dessa realização. Nós já vimos que a razão da nossa perseverança está firmada na supremacia absoluta de Jesus Cristo sobre tudo e todos. Desde a revelação da sua obra, Jesus é supremo. O objetivo da carta aos Hebreus é mostrar isso. Além dessa razão da perseverança, nós já vimos também os motivos da nossa perseverança. E vimos que os motivos da nossa perseverança estão no fato de que em Jesus Cristo, e somente em Jesus, nós recebemos a verdade, recebemos a salvação e o socorro nas tentações, o socorro oportuno. Já vimos também nos capítulos anteriores que as posturas necessárias para que a perseverança ocorra em nossa vida, diante desse Jesus que é absoluto,
são a fidelidade, a obediência, a confiança, a submissão e o temor a Ele. Já estudamos e vimos também que os meios para a nossa perseverança são crer em Cristo, crescer em Cristo e caminhar com Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso sumo sacerdote e, consequentemente, o autor da nossa salvação. E já fundamentamos que Jesus Cristo é um sumo sacerdote eterno, missionário, superior e perfeito. Isso nós já estudamos. Como nós sabemos também, o propósito da carta aos Hebreus é chamar a atenção dos verdadeiros crentes sobre a perseverança até o fim. Nós sabemos pelas Escrituras que a salvação é garantida por Deus, é Ele que faz toda a obra. E que aqueles que Ele separou para a sua própria glória são chamados, separados, dotados e são direcionados de tal forma que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Porém, como resposta nossa a essa ação salvífica de Deus, devemos andar em obediência, perseverança, em confiança, como nós já falamos, e que nos conduz a perseverarmos. A perseverança, mesmo sendo algo garantido pelo Senhor na vida dos eleitos, não deixa de ser uma responsabilidade nossa. Uma responsabilidade de caminharmos com Cristo até o final, apesar das circunstâncias. Nós somos direcionados a afirmar, portanto, as nossas convicções de tal modo que, apesar das tribulações, ameaças, perseguições, aflições, desânimos, erros doutrinários que surgem, religiosidade vazia e até mesmo o martírio, que é a morte por seguir a Jesus, nós não nos desviemos das verdades ouvidas, como ele diz lá no início. Nós não nos afastemos do Deus vivo, como ele diz nos capítulos iniciais e diz aqui também no texto de Hebreus 9. Que não desprezemos o sacerdócio de Cristo e muito menos deixemos de congregar. Ciente e relembrando tudo isso, irmãos, agora, na sequência da carta aos Hebreus, no capítulo 8 e 9, que ainda trata da superioridade de Cristo como nosso sumo sacerdote, o autor da nossa salvação, né? Então o autor da carta nos fala sobre os seus feitos, sobre as suas realizações. E nós começamos na semana passada a tratar sobre quais foram esses feitos de Jesus como nosso sumo sacerdote. E feitos essenciais para garantir benefícios a nós e, consequentemente, com uma finalidade, nos conduzir a alguma resposta. Semana passada nós trabalhamos com os dois primeiros feitos de Cristo como nosso sumo sacerdote. O primeiro é assumir uma posição de autoridade suprema. Se você observar aqui no capítulo 8, verso 1, nos é dito assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que está escrito aí, Hebreus 8:1, que se assentou à destra da majestade do trono. Nós vimos que a obra de Jesus, ela não tem repercussão apenas na terra e de modo temporário, mas ela tem repercussão tanto na terra como no céu. E ela é perpétua, ela vale para hoje e vale para sempre. A sua obra perfeita em nosso lugar garantiu toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. É assim que Mateus capítulo 28 nos diz. Jesus mesmo diz isso. Quando chega e aproxima dos seus discípulos, que não estavam muito crendo em tudo que estava sendo visto e vivido, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso não está referindo ao fato da soberania, supremacia de Cristo, pois ele tinha autoridade desde sempre, como Deus que é. Mas tratando da redenção. Havia uma dívida sobre nós, irmãos. Havia um peso de uma dívida exorbitante sobre cada um de nós, uma condenação. E Cristo veio cumprir a lei, justamente para agora, como meu representante, o seu representante, ter a autoridade para pagar essa dívida no meu e no seu lugar. É dessa obra redentiva que estamos falando. Portanto, Jesus
assentou-se à destra da majestade do trono do céu para nos trazer uma redenção plena e eterna. Nós vimos que o texto diz que ele se assenta como ministro do templo celestial. Ele não realiza essa obra somente na perspectiva terrena, mas no tabernáculo celeste. O verso 2 diz aí, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nós vimos no capítulo 9 que é repetido o fato de que Cristo, ele realizou a sua obra como sumo sacerdote, não em tabernáculos feitos por mãos. Dê uma olhada lá no verso 11 do capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele não podia exercer a sua função no tabernáculo terreno, pois somente o sacerdote ou sumo sacerdote levítico podia fazer. Jesus, como da tribo de Judá, não podia entrar. Mas sendo de uma ordem superior, a sua obra tem repercussão e autoridade celestial. Num tabernáculo não feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus. E esse primeiro feito de Cristo, de ganhar autoridade como ministro do templo celestial, tem como finalidade nos garantir o acesso ao trono a Deus e, ao mesmo tempo, receber em nosso favor do resultado da oferta de Cristo, ou seja, um sacrifício superior. Olhando no capítulo 8, verso 3, você encontra: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto ofertas como holocaustos, ou na nossa tradução, tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse a oferecer. Cristo teve que oferecer a sua oferta e o seu holocausto, o seu sacrifício, para que então assumisse a autoridade da nossa salvação. Esse foi o primeiro feito, cumprindo as profecias tanto do Salmo 2 quanto também do livro de Daniel. Vimos também na semana passada que o segundo feito, a segunda realização de Jesus como o nosso sumo sacerdote, é que ele obteve um ministério mais excelente do que o ministério levítico. O sacerdócio levítico fazia parte da primeira aliança, como nos é dito no capítulo 8, início do capítulo 9, e de uma aliança que era temporária, uma aliança que servia de figura, de sombra, que era uma parábola daquilo que haveria de vir. Então, as realizações de Cristo, diferente das realizações levíticas, elas são eternas, são vicárias, são superiores e perfeitas, diferente da obra do sacerdote levítico no templo terreno. Por isso, o ministério de Cristo é mais excelente, e os seus feitos lhe garantiram a ser mediador de uma superior aliança, uma aliança mais perfeita. Nós vimos que é uma aliança nova, instituída com base em superiores promessas. Nova, não no sentido de que desprezou a outra. Nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo lá em Mateus, capítulo 5, verso 17, que ele não veio revogar a lei. Ele não veio revogar a antiga aliança, mas ele veio cumpri-la. Então não é nova no sentido que desprezou tudo que aconteceu até agora, mas é nova no sentido de uma renovação. É no sentido de colocá-la numa posição superior. É no sentido de manifestá-la perfeitamente. Fato que o sacerdócio levítico era ineficaz. E o próprio texto que nós lemos semana passada nos diz isso. Quando nós observamos, então, para essa superior aliança, nós vemos que ela é uma aliança de renovação. Veja aí o que diz capítulo 9, verso 1. Ora, a primeira aliança, falando lá do Antigo Testamento, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, ela
não foi desprezada, mas é nos apresentada como sendo aplicada para o santuário terrestre. A de Jesus é um ministério mais excelente e de superior aliança, porque ela não é realizada num serviço no tabernáculo ou no santuário terreno, mas sim num santuário celestial. Então, a primeira aliança, ela não é desprezada, mas ela servia de sombra ou de parábola. Dá uma olhada aí no capítulo 9, o verso de número 9. É isto uma parábola, um símbolo para a época presente. E segundo esta primeira aliança, se oferece tanto ofertas e holocaustos ou dons e sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam o quê? Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então nós vemos, irmãos, que a primeira aliança, a aliança baseada no sacerdócio levítico, ela era inferior. E ela era ineficaz, ela não era excelente. Porque aquela aliança servia como uma parábola, uma sombra, um indicativo do que seria a aliança de Cristo. E aí nós vemos uma comparação interessante do verso 9 com o verso de número 14. O verso 9 diz que a primeira aliança, portanto, é uma parábola para a época presente. E segundo esta aliança, se oferece, então, dons e sacrifícios, embora estes sacrifícios e ofertas, no tocante à consciência, seja o quê? Ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Agora veja o 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas para fazermos o quê? Para servirmos o Deus vivo. A primeira aliança, ela era ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto no tocante à nossa consciência. Ela não era excelente nesse sentido. Mas a obra de Cristo e o sangue derramado por Cristo, a oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo ao ponto de purificar a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo. E servir aqui é litúrgico, ou seja, prestar culto ao Deus vivo. Irmãos, pense comigo. Se Jesus não tivesse realizado a sua obra, nós não poderíamos estar aqui reunidos em adoração. Porque a adoração deveria, segundo a primeira aliança, ser realizada somente lá no templo, em Jerusalém, com sacrifícios de bodes, de ovelhas, de cordeiros, de bezerros. Se não fosse a obra de Cristo purificando a nossa consciência, nós não teríamos a oportunidade nem de prestar culto a Deus. Nós que somos gentios e que estamos distante do lugar onde na primeira aliança Deus havia estabelecido para ali fazer habitar o seu nome. A não ser que você fosse para Jerusalém, seguindo o calendário litúrgico. Olha que loucura que seria. Nós só podemos nos reunir para prestar serviço ao Deus vivo, e o culto é isso. Você não vem aqui assistir culto, você vem aqui prestar culto. E você só faz isso, só é possível, porque Cristo, através do seu sangue, pagou definitivamente pelos nossos pecados, e o seu ministério é mais excelente, ao ponto de purificar a nossa consciência e saber que hoje podemos, mesmo aqui em Araraquara, prestarmos serviços ao Deus vivo. É nesse sentido que o ministério de Cristo é mais excelente. O ministério levítico não nos permitia isso. Nós vemos também que essa aliança não é nova, no sentido que desprezou a outra, porque nos é apresentado como uma reforma. Veja aí no capítulo 9, verso 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, falando ainda da primeira aliança, que é ineficaz, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida,
diversas abluções, impostas até quando? Ao tempo oportuno de reforma. É por isso que nós, como aliancistas que somos, cremos que quando se trata de uma nova aliança, não é a que desprezou a antiga, mas que a antiga, como sombra, como parábola, indicava uma aliança mais perfeita, realizada em Cristo, e que em Cristo não foi desprezada ou simplesmente revogada, mas cumprida e reformada. Nesse sentido ainda, tratando desse ponto que obteve ministério excelente, em Cristo nós temos a aliança em perfeição e realizada de modo eficaz. Enquanto a primeira era ineficaz, a segunda é eficaz. Tudo no primeiro momento servia de sombra para a perfeição em Cristo. Pensemos algumas coisas relacionadas à antiga aliança. Havia circuncisão, mas era sombra, porque a recebia debaixo da aliança apenas o homem, através de um sinal sangrento. As mulheres eram recebidas por meio do marido ou por meio do pai. Na nova aliança, que é perfeita, não há mais distinção entre homem e mulher, judeu, grego, bárbaro, cita, mas todos somos um em Cristo. Servia de sombra, servia de parábola, apontando para uma aliança mais perfeita, mais excelente. Nós tínhamos a Páscoa, que era sangrenta, onde você tinha que sacrificar um cordeiro de 1 ano. E agora, sob a nova aliança, essa aliança reformada e renovada, nós temos a ceia, onde Cristo, o cordeiro pascal, de uma vez por todas, pagou pelo nosso pecado. Lá na primeira aliança, ineficaz, os holocaustos precisavam ser contínuos. Agora, o sacrifício já foi realizado de uma vez por todas, numa perspectiva única e perfeita. Lá nós tínhamos um sacerdócio temporário, inclusive, como nós já estudamos aqui em Hebreus, com os sacerdotes morrendo de tempo em tempo e tendo a necessidade de ter vários sacerdotes para suprir aqueles que iam morrendo. Agora não. Nós temos um sacerdócio eterno, para todos sempre. Como o Hebreus nos diz, a primeira era ineficaz. Já a aliança em Cristo, ela é perfeita. Lá nós tínhamos a lei, agora nós temos a graça. Trata-se, obviamente, da mesma aliança eterna, porém renovada, reformada, eficaz, plena. Uma aliança em Cristo, revelada como de fato ela tem que ser, e de fato ela é. Tal aliança, irmãos, tem como objetivo aplicar promessas superiores. A primeira aliança apontava como sombra, como parábola, para as promessas da vinda de Cristo e da realização de Cristo como sumo sacerdote. Pronto, isso já foi cumprido. Agora, a aliança em Cristo, essa aliança segundo a ordem de Melquisedeque, ela é um ministério mais excelente, porque ela traz promessas não para as questões simplesmente terrenas, mas para as questões celestiais e eternas. O capítulo 8, verso 6, nos é dito assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base no quê? Em superiores promessas. Promessas de vida eterna, promessas de comunhão eterna, promessas de estarmos agora não mais no templo, separados pelo véu do Santo dos Santos, mas uma promessa que nos dá livre acesso ao trono de Deus. Hoje nós não precisamos mais da figura do sacerdote para, por você, entrar no santuário e apresentar ali o holocausto para a remissão do seu pecado. Mas através de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, desse ministério mais excelente, nós temos acesso a Deus em todos os lugares, a qualquer tempo e momento.
Você não precisa mais se confessar para um homem, como ainda algumas vertentes ditas cristãs fazem. Mas você fala diretamente a Deus e confessa diretamente ao Senhor, pois em Cristo, o nosso sumo sacerdote, você agora é um sacerdote. Por isso, seu ministério é mais excelente e as suas promessas são superiores. Isso nós vimos semana passada, só reforçamos. Hoje, entrando de um modo mais específico no capítulo 9, a partir do verso 11 que lemos, nós vemos que o terceiro feito, a terceira realização essencial de Cristo como nosso supremo sumo sacerdote, é que além de assumir a autoridade, além de estabelecer um ministério mais excelente, ele obtém eterna redenção. É dessa forma que no capítulo 9, do verso 11 a 15, nos é apresentado que ele, portanto, é aquele que realiza e obtém eterna redenção. Veja aí o verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. É o título aqui, o tema, o terceiro ponto aqui do nosso tema. O terceiro feito de Cristo, essencial, é que a redenção que ele obteve, ela é eterna. Na primeira aliança, que servia simplesmente de símbolo, de parábola, prefigurava, nós vemos que matava lá um holocausto, cordeirinho, aspergia o sangue, purificava. Mas no outro dia você já tinha que fazer tudo de novo para ter essa redenção. Em Cristo não. Essa redenção é eterna. A sua obra definitiva, segundo uma real aliança, pelo seu próprio sangue, de uma vez por todas, diante do Santo dos Santos, obteve eterna redenção, como nós acabamos de ler no verso 12. Portanto, ele se apresenta como o mediador dessa nova aliança. Verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, quem? Aqueles que têm sido chamados. Veja que essa obtenção de eterna redenção, irmãos, não é para qualquer um. Nós sabemos e defendemos a ideia de que a obra de Cristo, ela é limitada. Ela foi realizada perfeitamente por um grupo específico. Aqueles que são, ou que têm sido, chamados. Isso vai ficar mais claro para você, já aproveitando, lá no último verso, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de quem? É de todos? É de toda a humanidade? Não, é de muitos. Porque se Jesus tivesse pago a dívida de todos, não teria uma alma sequer que iria para o inferno. O fato de Cristo ser o nosso sumo sacerdote e o sumo sacerdote daqueles que têm sido chamados, garante para aqueles que têm sido chamados uma redenção eterna. E esse é um feito maravilhoso que Jesus fez no seu lugar. Você não conseguiria por suas próprias mãos obter uma eterna redenção. E se você compreendeu isso, é fruto da ação de Deus na sua vida, que te tem chamado para desfrutar das promessas superiores que Cristo nos fez. Por isso você não pode viver agora mais como um Zé Ruela qualquer. Você foi alcançado pela graça do supremo sumo sacerdote, meu Deus do céu. Você não pode desprezar mais o serviço litúrgico,
Porque você foi alvo da grande redenção do Senhor justamente para te purificar a consciência, para que você venha prestar culto, para que você venha prestar serviço ao Deus vivo. E aí tem muito cristão que se diz servo e discípulo de Jesus, mas que não entendeu absolutamente nada dos feitos de Cristo e nem dos benefícios recebidos em Cristo. E por isso despreza uma vida de santidade, uma vida litúrgica, uma vida de adoração. Irmãos, Deus é maravilhoso comigo porque eu não, como pastor, não sou onisciente. Ainda bem que os pastores não são oniscientes. Porque se assim fosse, eu acho que a gente morria de infarto na primeira hora que recebêssemos esse poder. Né? Mas, infelizmente, muitos daqueles que se dizem servos de Cristo Jesus estão hoje e durante esses dias servindo a própria carne e servindo Satanás. Não entenderam absolutamente nada dos feitos de Cristo. Muito pelo contrário, desprezam o nosso sumo sacerdote, envergonhando o seu nome. E ainda vão com crucifixo, tá? Pular o carnaval, para dificultar depois o trabalho de evangelismo entre os povos islâmicos. Porque a liderança islâmica pega as imagens do nosso carnaval e passam lá nos países muçulmanos dizendo, olha o cristianismo aqui, ó. Isso é cristianismo ocidental. Nós queremos isso? Você acha que Alá permitiria uma prática dessa? O Deus deles é falso. É assim que o muçulmano fala. O Deus deles é um Deus falso. Porque se fosse supremo, grandioso como Alá é, não permitiria que as suas filhas andassem desse jeito aqui, ó. Porque eles pegam exatamente pessoas que se dizem cristãs com crucifixo amarrado no pescoço, pulando o carnaval seminuas. E aí quando nós chegamos com o verdadeiro evangelho e falamos aqui a respeito de Cristo, os muçulmanos dizem, não queremos não, cristianismo é promíscuo. Cristianismo é pervertido. E sabe quem faz isso? Os próprios que se dizem cristãos. Porque não vive uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de consciência limpa para servir ao Deus vivo. Não entenderam os feitos que Cristo fez por nós como sendo o nosso sumo sacerdote, como mediador de uma nova aliança, que por meio do seu sacrifício garante a remissão das transgressões, não de todos, mas de muitos, ou seja, daqueles que foram chamados. Com que finalidade Cristo obtém essa eterna redenção? Com a finalidade de aplicar da eterna herança sobre os seus eleitos. Como nós lemos lá no verso 15, falando dessa promessa da eterna herança, que está embutida na ideia do ponto anterior das promessas superiores. E para que esses sirvam o Deus vivo. É o que está no finalzinho aí do verso 14. Muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E se Ele é um Deus vivo, o jogo de palavras aqui é que nós o sirvamos com obras vivas e não mais com obras mortas. Quando nós não glorificamos a Deus, não exaltamos a Ele através do nosso dia a dia, irmãos, as nossas obras são mortas. Mas a obra de Cristo, de eterna redenção, derramando o seu sangue, é para que hoje as nossas obras não sejam mais mortas, mas sejam obras vivas, porque são feitas para a honra e glória do Deus vivo. Só que muitos crentes e pessoas que se dizem cristãs não entenderam desse feito e nem da finalidade desse feito. Jesus morreu por você, derramou o seu sangue na cruz para te tirar das trevas,
para te tirar do lamaçal do pecado. Só que, como diz Pedro, infelizmente, tem pessoas que desejam voltar para a lama, para o vômito, como uma porca lavada. Prefere voltar para o lamaçal, como um cão que vomita e depois vai lá comer o próprio vômito. Você já viu isso acontecer, com certeza. É dessa forma que Pedro apresenta aqueles que rejeitam ou desprezam os feitos de Jesus Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. Caminhando, irmãos, para o último ponto, nós vemos que o quarto feito de Jesus Cristo, feito essencial, realização essencial, como nosso sumo sacerdote, é que além de ter alcançado a autoridade para ser autoridade sobre tudo e todos, na redenção, além de obter o ministério e inaugurar um ministério mais excelente, além de obter uma redenção eterna, ele aniquilou o peso do pecado, a condenação do pecado. É óbvio que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que nós ainda vivemos sob o pecado, mas já estamos livres da condenação dele. Hoje nós podemos dizer não para a inclinação pecaminosa do nosso coração. Cristo obteve isso em nosso favor. Antes estávamos escravos, estávamos presos, segundo os desejos que o próprio Satanás demonstrava para que nós andássemos. Mas através da obra redentiva de Cristo Jesus como sumo sacerdote, nós somos chamados à liberdade. E Paulo vai dizer isso nas suas cartas, que não fomos chamados à liberdade para dar ocasião à carne, mas somos chamados à liberdade para servirmos a esse Deus vivo. Veja aí o verso 26 do capítulo 9. Ora, falando ainda da comparação entre o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio levítico, ele diz, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Pausa. Se o sacrifício de Cristo não fosse excelente, não fosse um ministério excelente, para substituir o sacerdócio levítico, ele teria que morrer várias vezes desde o início do mundo. É isso que ele está falando. Mas como o sacrifício de Cristo é perfeito, não era necessário ele morrer várias vezes. Uma única vez já foi o suficiente. Veja o que ele diz aí. Nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Com que objetivo? Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilar o quê? O pecado. Essa é a quarta realização de Cristo como sumo sacerdote, descrita pelo autor aos Hebreus. Jesus, como nosso sumo sacerdote, se oferecendo como sacrifício em nosso lugar, ele aniquilou o pecado, no sentido que tirou o peso da condenação. Em sua obra, ele se apresenta como sacrifício de si mesmo, é o que nós lemos aqui, para aniquilar o pecado. É um sacrifício único, uma vez por todas. E uma vez para sempre. É eterno. Verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Não simplesmente, como diz o verso 26, de uma vez por todas, mas de uma vez para sempre. E que aspergiu para nos purificar e garantir remissão. Volte aí nos versos 21 e 22. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Isso é o que foi feito lá por Moisés. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Como a primeira lei servia de parábola, de sombra, ao aspergir o sangue dos novilhos com
as cinzas do holocausto, do sacrifício, todos aqueles utensílios se tornavam sacros. A ideia é que o sacrifício de Cristo e o seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário serve como instrumento, e ele, como sumo sacerdote, serve para aspergir agora definitivamente o seu sangue para a purificação plena e total de todos aqueles que são chamados. Não de todos, mas dos muitos que são alvo da salvação eterna e da eleição de Deus. Irmãos, a obra de Cristo aniquila o poder do pecado sobre nós. E é justamente por isso que Apocalipse vai dizer que Satanás foi lançado dos céus. Ele não tem por que mais de estar na presença de Deus, porque como acusador ele não tem mais o que acusar. Lembre que até a obra de Cristo, Satanás estava diante de Deus acusando os filhos de Deus. Lembra que ele fez com Jó? O diabo se apresenta diante do Senhor e Deus pergunta: de onde você veio? Eu fui dar uma voltinha. Lembra que eu sempre brinco com vocês a respeito desse dar uma voltinha? Estava a rodear a terra. E aí Deus, você viu lá o meu servo Jó? E aí Satanás começa, mas ele é assim porque o Senhor só tem dado bênção para ele. Começa a dar situação difícil para ver se ele não vai pecar e vai blasfemar contra ti. A função dele era nos acusar. Mas com a vitória de Cristo na cruz, ele não tem mais o que acusar, porque se ele chegar lá e falar assim, o pastor Hélio pecou. Jesus fala, mas eu já paguei. Mas ele pecou de novo. Está pago também. E é nesse sentido que ele foi lançado dos céus agora, não mais como acusador, mas ele vem como perseguidor. Para tentar acabar com os descendentes da mulher, ou seja, a igreja de Cristo. Essa é a função dele, hoje. Não mais de acusador, porque a obra de Cristo aniquilou o pecado. Mesmo quando eu deslizo, porque o pecado ainda está em mim. Mas eu o confesso, arrependido, e deixo. Diz a palavra do Senhor em 1 João, que todo aquele que confessa o seu pecado, ele perdoa e me purifica. Ele me lava novamente. Isso só é possível porque Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, obteve eterna redenção e aniquilou a condenação do pecado sobre nós. Com a finalidade de garantir a salvação para aqueles que a aguardam. Ou seja, para aqueles que perseveram até o fim e que já foram libertos da condenação do pecado, conforme já lemos e relemos aqui no verso 28. O verso 22 ainda diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. A remissão ou a redenção foi mediante o derramar e da aspersão desse sangue no santuário celeste, para garantir a você e a mim que agora temos superiores promessas, ou a herança, a promessa da eterna herança de vida com o nosso Deus nos céus. Concluindo, irmãos, a obra de Jesus Cristo como sumo sacerdote é sem igual, é superior em tudo, ou a tudo. Traz luz clara e verdadeira sobre a aliança temporária, que serviu de parábola para a aliança eterna firmada com Cristo e na obra de Cristo. Somente em Cristo e firmados em sua obra, podemos desfrutar do sacrifício perfeito derramado em nosso lugar. Somente em Cristo e firmado em sua obra, podemos desfrutar da garantia, da aplicação das promessas superiores. Somente em Cristo e firmado em sua obra, podemos desfrutar da aplicação da eterna herança para servirmos ao Deus vivo. Somente em Cristo e firmados em sua obra, podemos desfrutar da certeza da salvação e da libertação da condenação do pecado. Somente nele
Nele, somente nele, somos verdadeiramente livres. Para terminar, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. João capítulo 8. E eu quero terminar com a leitura desses versos. João capítulo 8, verso 31 a 36. Vamos ler todos juntos? João capítulo 8, você que está com a revista atualizada, leiamos juntos. João 8, de 31 a 36. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras, todos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da escravidão, do pecado e da condenação do pecado. Os feitos essenciais de Cristo como sumo sacerdote, nos garante, sob a autoridade suprema que ele obteve, nos garante, sob o ministério excelente que ele obteve, uma redenção eterna e o livramento da escravidão e da condenação do pecado. Viva como um liberto. Viva como um verdadeiro servo de Deus. Não com obras mortas, mas com obras vivas, para servirdes ao Deus vivo. E que Ele assim nos abençoe. Amém?